Mas, ao mesmo tempo, este momento do tempo futuro que você espera vai trazer o reino da justiça, ele aparece aos olhos dos seus agentes e protagonistas como se fosse, vamos dizer, o ponto de desembocadura natural do tempo. Quer dizer, toda a sucessão histórica está levando para aquele momento. Quer dizer, aquele momento será, vamos dizer, a perfeição dos tempos, ou seja, a completação. Mais um simples transcurso. Tá certo? Ele tem, aos olhos desses agentes, uma estabilidade, uma permanência. Como diz na Bíblia, seu reino não terá fim. Então o reino de justiça que será trazido por esses indivíduos, por esses agentes do movimento revolucionário, também não terá fim. Tá certo? Não que o tempo vai parar, tá certo? Mas, na verdade, é impossível descrever a estrutura do tempo futuro tal como os revolucionários a concebem, mas, de modo geral, eles a concebem como um estado de justiça e de perfeição, tá certo? Que, embora continue existindo no tempo, já não é mais uma temporalidade em aberto, como existe dentro da eternidade, ele só existe dentro da estrutura da possibilidade universal. Então ele está cercado por ela e ele não pode fugir dela, tá certo? Então, nesse sentido, o Apocalipse, tal como visto na Bíblia, é até inevitável. Porém, o Apocalipse, tal como visto pelo movimento revolucionário, não é a passagem do tempo à eternidade, mas é um momento do tempo, é uma mudança de nível do próprio tempo, tá certo? Esta mudança de nível, que ninguém experimentou como dada a realidade, é vivenciada como uma hipótese, ou como uma promessa, ou como uma esperança, mas a ela os revolucionários atribuem a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse. Tá certo?
Então, isto quer dizer que se a história humana, se o conjunto do acontecer humano, está se dirigindo para um instante privilegiado, no qual vai emergir uma nova sociedade perfeita, tá certo? Na qual, portanto, todos os dramas humanos, esses sofrimentos humanos estarão superados e haverá então uma estabilização da ordem humana. Se tudo converge para este final, ora, é este final que, sendo o objetivo da história humana, é também o fundamento da explicação dela. Quer dizer, a história existe em função deste futuro que deve ser atingido. Assim como na Bíblia. Quer dizer, a explicação e a justificação final de tudo, né, são dadas pela vinda final do Cristo, que separará então os carneiros dos bodes, é certo? E mandará uns para o inferno, outros para o céu, separa então os condenados dos eleitos. Assim também, na perspectiva revolucionária, será o advento da sociedade perfeita o objetivo e, portanto, a razão de ser de toda a história anterior. Ora, com isso, então, observa-se uma inversão radical do sentido do tempo. Porque o restante da humanidade, e a quase totalidade das pessoas ainda hoje, pessoas que não estão, vamos dizer, totalmente envolvidas pelo processo revolucionário, nessa vivência, que vamos dizer, normal e tradicional do tempo, nós sabemos que o passado já não pode ser alterado. Quer dizer, sob este aspecto, né, o passado é a única certeza. Por mais difícil que seja de conhecê-lo, você sabe que você não vai remexer nele mais. Ao passo que o futuro é precisamente aquilo que não está determinado, aquilo que é contingente. Contingente, em lógica, quer dizer aquilo que pode ser ou pode não ser. Tá certo? Então, mesmo o futuro breve. Quer dizer, aí, nessa sala, por exemplo, tem várias pessoas ouvindo esta aula, e também pela internet, algumas acompanhando, aqui também nessa sala tem algumas acompanhando. Quais dessas pessoas vão entender a minha explicação e quais não vão? Eu não tenho a menor ideia disto. É isso. Pode ser que um sujeito que acompanhou tudo até um certo ponto, aí ele perde o fio da meada e não entende mais nada. E pode ser que o outro que está dormindo acorda e tem uma sacação e percebe tudo. Ou seja, eu não sou capaz de prever. Eu conseguirei dar o resto desta minha aula, vamos dizer, de maneira clara e ordenada, como pretendo eu ter dado até esse momento, eu não sei. Pode ser que eu me confunda daqui a pouco, que eu esqueça tudo, apaga tudo, não sei mais o que ia dizer. Afinal de contas, eu estou velho, tenho direito à minha cota de Alzheimer, essa coisa toda. Então, tudo pode acontecer. Tá certo? Daqui 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quanto mais, vamos dizer, alguns séculos ou milênios. Então, o passado é irreversível e o futuro é contingente. Tá certo? E o presente é uma certeza, mas é uma certeza móvel, que está continuamente desaparecendo diante de nós. Essa é a experiência normal do tempo, normal, tradicional, universal do tempo. Para o revolucionário, ao contrário, o que é certo é o futuro. Esta é a única, é a certeza que o move. Agora, o sentido de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo passa a depender desse futuro. Por exemplo, acontecimentos que apressaram ou facilitaram ou favoreceram o advento das transformações esperadas tem um sentido. E aquilo que atrapalha, atrasa ou impossibilita o desenvolvimento do processo tem outro sentido. Como é que nós vamos saber de antemão se tais ou quais coisas favoreceram ou desfavoreceram o advento da sociedade perfeita? Se a sociedade perfeita, na verdade, é apenas uma hipótese. Nós
por aquilo, aquele acontecimento então adquirirá retroativamente um sentido X ou Y em função do papel que se imagina que ele tem na produção deste futuro esperado. Tá certo? Portanto, a única certeza passa a ser o futuro, o advento do reino de justiça. E esta passa a ser, vamos dizer, portanto, a premissa, o critério fundamental de julgamento de tudo que se passou anteriormente. Isso quer dizer que o sentido dos acontecimentos passados se torna completamente imóvel. Conforme o avanço do processo revolucionário, acontecimentos que foram julgados negativos podem se tornar positivos e vice-versa. Tá certo? Quer dizer, o sentido daquilo que aconteceu se torna móvel, porque a cada momento o avanço do processo revolucionário lhe confere novos e novos e novos significados. Estão compreendendo? Então eu vou lhes dar um exemplo característico. Quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, Os Demônios, etc., etc., o objetivo dele era bastante claro. Era denunciar, nos termos mais veementes possíveis, a malignidade intrínseca do movimento revolucionário. Dostoiévski, após um breve namoro com o movimento revolucionário na juventude, ele participa lá do movimento político, é preso e na cadeia onde ele está, só se permite que leia a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteira e se converteu ao cristianismo. E na hora que ele se converteu ao cristianismo, ele percebeu o horror do movimento revolucionário. Então ele escreve toda a obra dele para mostrar realmente que os revolucionários são pessoas malucas, são pessoas perigosas, são um flagelo da humanidade. Então, evidentemente, o sentido desta obra o sentido imediato desta obra se opõe da maneira mais flagrante a dos outros escritores que tinham uma visão futurista, revolucionária ou modernizante. Como, por exemplo, Ivan Turgenev. Turgenev era um sujeito que sonhava em libertar a Rússia das suas antigas tradições religiosas, etc., e modernizar a Rússia, fazer da Rússia uma espécie de França. Tá certo? Então, é uma perspectiva exatamente inversa à de Dostoiévski. Do mesmo modo, Leon Tolstói, que tinha sempre a visão, vamos dizer, de uma utopia futura. Ele era um revolucionário nesse sentido. Né? Então, Dostoiévski seria o anti-Turgenev ou anti-Tolstói. Acontece que no século XX teve um estudioso comunista, Georgi Lukács, um húngaro, filósofo húngaro, que, examinando a obra de Dostoiévski, estabelece ali uma série de interpretações que fazem, então, do universo de Dostoiévski uma análise crítica do capitalismo do seu tempo. Então, o que ele faz? Ele infunde um sentido revolucionário comunista na obra do próprio Dostoiévski.